Salve, salve galerinha, professor Olavo. E agora nós vamos dar continuidade à revisão 1 de Química para os alunos dos segundos anos do ensino médio da Escola Estelita Timóteo. O conteúdo da vez agora é termoquímica, certo? Mas é apenas a introdução, certo? Uma termoquímica num olhar bem básico mesmo. Pessoal, o que seria a termoquímica? Vamos lá. Termoquímica, ela estuda, pessoal, tudo que esteja relacionado com as trocas de energia em forma de calor. E em que lugares essas trocas de energia em forma de calor ocorrem? Elas ocorrem normalmente em reações químicas, né? Mas também pode acontecer em mudança de estado físico, ou seja, aí é um olhar químico e um olhar físico para a situação. É importante a gente entender que calor e temperatura, apesar de nós nos confundirmos no dia a dia, são coisas diferentes. Calor está relacionado com um processo, enquanto temperatura está relacionado com um estado de um corpo. Como assim? Vejam bem, calor, pessoal, é a energia que acontece, térmica, entre corpos com temperaturas diferentes. Sempre o corpo com a temperatura maior, quando entra em contato, vai fornecer energia em forma de calor ao corpo mais frio, até que ambos atinjam um equilíbrio térmico, que é quando estão com a mesma temperatura, certo? Já a temperatura é uma grandeza que está relacionada ao estado térmico, ou seja, se está quente, se está morno, se está frio, de um corpo ou de um sistema. Então deu para entender rapidamente que eles são, apesar de parecer ser a mesma coisa, não são. E as reações químicas, pessoal, é nada mais do que um rearranjo atômico. Por exemplo, existem situações aí, como essa reação que nós estamos vendo aí na ilustração, que as substâncias são as mesmas. São duas moléculas de hidrogênio e duas de oxigênio. Mas vocês conseguem perceber que a maneira em que elas estão arrumadas, né, arranjadas, mudou. Então, sempre que mudar o arranjo atômico, né, vai causar uma reação química, mesmo que as substâncias sejam as mesmas, né? Tudo isso ocorrendo dentro de um sistema já determinado. Vem um conceito muito importante, né, na termoquímica, que é a entalpia. Entalpia é justamente aquilo que vai medir, pessoal, vai quantificar, colocar em números, né, a quantidade de calor, seja liberada ou seja absorvida em um sistema, né? Isso sendo numa reação química, num processo físico, numa substância, mas o nosso foco de fato é numa reação química. Tudo isso tem que ser, em pressão constante, ok? De fato, pessoal, a gente não consegue medir a entalpia, a gente consegue medir o que de fato é a variação de entalpia. Entalpia é simbolizado por H maiúsculo e a variação é por ΔH. Como nós calculamos a variação de entalpia? Como qualquer outra coisa na física, na química ou na matemática. Sempre que queremos calcular a variação, pegamos o valor final e subtraímos pelo inicial. Dentro da termoquímica existem alguns conceitos também muito importantes, que é o reagente e o produto. Reagentes são aquelas substâncias que estão presentes antes de acontecer a reação química. E o que vai ser chamado depois que acontece a reação química, ou seja, o resultado final, né, pós aquela reação química, é o chamado produto, certo? A gente pode representar reagente por I e produto por F, para informar que reagente é no estado inicial, no momento inicial, enquanto que o produto é no momento final. Tem fatores, né, que interferem a entalpia. Os 5 principais é a temperatura, a pressão, o estado físico, o número de mols e a variedade alotrópica. Para acontecer uma reação química, pessoal, nós temos que ter no estado inicial os reagentes e no estado final os produtos, simbolizados ali o reagente por A, aquela seta, e B, simbolizando os produtos. Bastante cuidado, existem processos muito importantes nas reações químicas, né, na termoquímica, chamados processos endotérmicos e exotérmicos. Vejam bem, endo tem o significado de entrar, enquanto exo de sair. Então, o processo endotérmico é quando está chegando ou absorvendo calor aquela substância, certo? Após a reação. Já exotérmico é o contrário, é quando está sendo eliminado calor, né, na reação, como as reações de combustão normalmente, que são todas exotérmicas. Então, lembrando que uma e outra são exatamente os opostos. Como podemos ver aí nessa ilustração rápida, né, em que o reagente tinha menos calor, mas acabou absorvendo calor, né, energia em forma de calor, e o produto tem mais energia. Então, como entrou o calor, é endotérmico.
Vemos aqui alguns exemplos de reações endotérmicas. Roupa secando no varal. Ela não estava molhada. Para ela secar, ela teve que ganhar calor, né, energia, para fazer com que aquela água evaporasse. Para que para que uma roupa normalmente seque no varal, ela precisa ganhar 44 kJ de energia. Aí tem um gelo derretendo que precisa de apenas 7,3 kJ de energia. A produção do ferro depende de muito mais. Enfim, todos esses exemplos aí são endotérmicos que precisam absorver calor para acontecer essa reação. Já as reações exotérmicas, como nós podemos ver aí nesse gráfico, galerinha, o reagente ele estava com mais calor, perdeu o calor, ou seja, liberou energia em forma de calor e o produto agora tem menos energia. Então ele perdeu e o sinal fica negativo. Exemplos de reações exotérmicas, né? São as combustões que liberam calor, energia em forma de calor, além dessas outras aqui, como na produção da amônia, que tem que perder 92,2 kJ de energia em forma de calor. A neve, né? Para virar neve, a água precisa perder 7,3 kJ para que ela vire neve. A chuva, no processo de condensação, ela precisa esfriar, né? Tem que perder menos 44 kJ, entre outros. Para finalizar esse conteúdo bem básico, vamos responder aqui duas questões rápidas que vai ajudar muito na revisão, né, para avaliação diagnóstica, que será em breve. Em uma cozinha estão ocorrendo os seguintes processos: gás queimando em uma das bocas do fogão. Pessoal, tá chegando calor ou tá saindo calor? Segundo, água fervendo em uma panela que se encontra sob esta boca do fogão. Galerinha, se a água tá fervendo, ela fez o quê? Ela absorveu calor. Com relação a esses processos, pode-se afirmar que 1 e 2 são exotérmicos. Falso, né, pessoal? O 1 é exotérmico, sim, porque ele está liberando calor, ele está liberando energia em forma de calor. Mas o 2 não, está recebendo energia em forma de calor para ferver. Letra B, 1 é exotérmico e 2 é endotérmico. Ok, corretíssimo, a gente sabe que é a letra B. Letra C, letra D e letra E, né, não corresponde com as alternativas corretas, apenas sim a letra B. Próximo quesito, para finalizar: diariamente podemos observar que reações químicas e fenômenos físicos implicam em variações de energia. Óbvio. Analise cada um dos seguintes processos sob pressão atmosférica. Primeiro, a combustão completa do metano, CH4, produzindo dióxido de carbono e água. 2. O derretimento de um iceberg. 3. O impacto de um tijolo no solo ao cair em uma altura H. Pessoal, a gente já sabe que a combustão, no primeiro, falou em combustão, é exotérmico. Segundo, derretimento. Para derreter, tem que ganhar calor. Então, o segundo é endotérmico. E o impacto de um tijolo, quando ele cai, ele libera calor. Então, é exotérmico, certo? Então, a sequência fica exo, endo, exo. Letra A. 1 é exotérmico, mas 2 e 3 são endotérmicos. Falso. Letra B. 1 e 3 são exotérmicos e 2 é endotérmico. Verdade. Né? Se a gente ver as outras alternativas, nenhuma bate, nenhuma condiz com a questão correta. Espero que todos tenham gostado e até a próxima. Abraço.